Buenas. Então vamos lá, Schiller aqui falando, e a gente vai falar sobre cruzamento de média móvel, que é um assunto polêmico. Polêmico não, né? Brincadeira, mas é que gera muita confusão, né? Então vamos tentar resolver alguma dessas confusões, mas antes de mais nada, não se esqueça, deixa um like, se inscreva no canal se puder, se quiser, se gostar, que ajuda a gente bastante aí, tá? Com os algoritmos aí do YouTube. E como sempre, links importantes, né? Repositório de códigos, grupo do Facebook e Telegram. E sempre na dúvida, scapp.link, direto, já abre o link, a página com os links aí mais importantes do nosso material, legal? Então vamos lá. Bom, por que gera confusão? Porque dois pontos importantes, né, que a gente precisa levantar. Sempre que a gente pede alguma coisa, então muita gente pede, né? Fala, eu queria fazer um indicador que tem toque na média, que cruza a média, mas é importante deixar claro o que eu quero dizer com tocar a média, cruzar a média, né? Porque existem várias formas de interpretar o que isso quer dizer, principalmente dentro de um modelo operacional, e a forma de implementar isso programaticamente falando é impactada, né, por como você determina ou define esse conceito, né? Então, pode ser óbvio para você o que você quer dizer com cruzamento, com toque, com bater na média, mas não necessariamente vai estar óbvio para quem vai estar programando. Então, isso que precisa ficar muito claro. E o outro ponto importante que a gente precisa levar em consideração é que depende também da onde a gente está implementando isso, né? Da aplicação desse nosso código, dessa nossa definição. Porque a gente sabe que o código, né, no Profit Chart se comporta de forma diferente no gráfico aberto e no gráfico fechado pelas diferenças de modelo de execução. A gente sabe que o gráfico fechado ele executa uma vez por barra, né, o nosso código. Gráfico aberto ele executa uma vez por variação de tick, né? Ou seja, por variação de preço-volume. Então o código é reexecutado toda vez que o preço ou volume altera. Então o resultado do nosso código, né, por esse simples fato, né, da diferença de como ele é executado entre gráfico fechado e gráfico aberto, pode resultar, né, em comportamentos diferentes. Então precisa ficar claro que não existe implementação certa ou errada, apesar de a gente às vezes usar o termo, né, falar, usar a forma certa. Não é necessariamente certo ou errado. O que a gente precisa definir é a implementação adequada para a necessidade específica, né, que vai atingir o objetivo desejado, tá? Bom, então eu já deixei pré-gravado aqui, a gente vai assistir, na verdade, isso aqui é um vídeo, tá? De duas formas de implementar isso, que eu quero te mostrar a diferença na prática, né? E que não necessariamente está certa ou errada, né? Mas é como você vai aplicar isso para sua necessidade. Então, se a gente observar do jeito que está agora, né? O gráfico, teoricamente, parado. Né? Quando a gente fala cruzamento de média móvel, né, então nessas duas formas de implementar, o que eu tenho aqui? Nessa minha primeira forma, eu tenho, na verdade, vamos pensar de cruzamento de média móvel, né, de forma geral. O que a gente está querendo buscar? Então, se a gente pensar que isso aqui é uma média móvel, essa linha amarela, né, eu tenho duas formas que eu posso esperar o cruzamento dessa média móvel. O preço estando embaixo, cruza para cima, o preço estando em cima, cruza para baixo. Então, como é que a gente pode determinar isso? Nessa primeira forma, que a gente está vendo aqui do lado esquerdo, tá? Aliás, note, né, para você entender o que você está observando aqui, ambos os gráficos, mesma construção, né, de periodicidade, pus 10 segundos justamente para ficar rápido aqui no replay, né? Mas o importante é que ambos têm a mesma periodicidade, mesma média móvel, 9 períodos exponencial, né? O mesmo momento aqui, né? A gente vai rodar o replay juntos, né, nos dois casos. A diferença está justamente na implementação dessa coloração que vai buscar esse cruzamento, tá? Então, neste lado esquerdo, a gente tem a nossa primeira implementação, onde eu digo, olha, se o preço abriu abaixo desta linha, né, então ele abriu aqui embaixo e fechou aqui em cima, eu posso esperar que houve um cruzamento de baixo para cima, portanto, colore de verde, né? Que foi o que aconteceu aqui, por exemplo. Abriu aqui embaixo, fechou aqui em cima, coloriu de verde, né? Inversamente, abriu em cima, fechou embaixo, né? Eu posso determinar que ele cruzou para baixo, né? Eu posso interpretar que foi esse movimento que ele fez, portanto, pinta de vermelho, foi o que ele fez aqui, abriu aqui em cima, fechou aqui embaixo. Só que você vai ver, né? Gráfico fechado, momentos que este candle aqui, a gente pode argumentar que ele cruzou a média móvel em algum momento daquele período de 10 segundos, né? Porém,
ele voltou, no caso que ele abriu aqui em cima, né, ele voltou para fechar novamente acima da média. Portanto, ele não coloriu, né, porque a gente está trabalhando com preço de fechamento, né. Já nessa segunda implementação, a gente vê a diferença que neste caso ele detectou como vermelho. Por quê? Porque nessa implementação a gente está dizendo que se o preço abriu... Então vamos usar já o exemplo aqui vermelho, né? Já para a gente entender o que está acontecendo. Se o preço, que seria esse segundo teste, né? Se o preço abriu acima do valor, e o valor é a nossa média móvel, porém a mínima está abaixo do nosso valor, que é a média móvel, que está aqui, aí então ele determina isso como um cruzamento para baixo. Porque o que eu estou dizendo aqui é que eu não sei exatamente quando, mas em algum momento este preço cruzou este valor, ou seja, essa média, porque o valor de mínima dele está abaixo dele, desse nosso valor. Então, portanto, eu sei que em algum momento isso ocorreu. Então perceba que a simples forma como eu determino a implementação desse algoritmo determina, né, duas resultados diferentes no gráfico fechado. Porque apesar de a gente saber que a variável fechamento, a série de dados fechamento, armazena o valor mais recente, né, do preço, e sempre que há uma atualização desse preço, essa série de dados atualizada, isso ocorre obviamente em gráfico aberto, porque no gráfico fechado ele só vai poder usar o valor de fato que ela fechou, né, o último valor negociado naquele período. Por isso que neste caso, este valor aqui não é considerado como um cruzamento, né? Tá errado? Não necessariamente, depende do que você quer, né, aplicar, o que você quer fazer, né? Então perceba que a necessidade também vai determinar, porque se eu tiver, por exemplo, num código de backtest, né, isso aqui, se eu quiser simplesmente determinar um cruzamento, é um problema. Porque aqui de fato ocorreu. Eu não sei quando, dentro desse período, mas ocorreu, né? Então eu poderia usar essa implementação para determinar isso no gráfico fechado, né? Agora, como é que esses dois códigos se comportam no gráfico aberto? Então vamos ver isso. Então vamos rodar esse replay. Fica observando o que ocorre com o último candle recente. Note o que aconteceu aqui. Eu dei um pause, né? A gente abriu abaixo da média, né? Estamos cruzando o valor de máxima e perceba que ambos estão colorindo de verde. Por quê? Porque o preço de fechamento no momento é maior que o nosso valor. Lembre-se que em gráfico aberto o valor de fechamento recebe o último valor negociado dentro do período e o último valor negociado dentro do período está neste momento acima da média. E aqui a gente tem o valor de máxima acima da média também, porque dentro deste período, o valor que ele atingiu até agora foi justamente esse, né? Então, vamos continuar rodando. O preço continua subindo, nada acontecendo. Agora, note aqui o que acontece. O nosso preço de fechamento, né, passou para baixo da média móvel. Então, dentro dessas instruções e dessas condições que eu determinei para ele, isso aqui não é mais um cruzamento, né? Porque eu determinei que o cruzamento precisa ocorrer quando o preço, no caso aqui no cruzamento verde, né, que é o que a gente estava observando, o preço de abertura tem que estar abaixo do nosso valor de média móvel e o preço de fechamento acima. E não está. Neste caso aqui, o nosso preço de abertura está abaixo e o nosso preço de máxima ficou registrado porque dentro deste período, em algum momento ele atingiu, então ele ficou registrado como acima da média e, portanto, coloriu de verde. Né? Foi basicamente o comportamento que a gente viu aqui no gráfico fechado. Porém, qual seria o problema agora se eu, por exemplo, estivesse querendo fazer um envio de ordem, né? Neste caso aqui, né, ele continuaria interpretando isso aqui como um cruzamento, que não é mais verdade, né? Apesar de ter ocorrido um cruzamento em algum momento, neste momento isso não é mais verdade, já foi, já ficou. Então pode ser que, né, dependendo da minha necessidade, eu não queira mais fazer, por exemplo, o envio de ordem, porque isso já foi, né? Talvez eu tenha outras condições atreladas a esse cruzamento, né? E neste momento, este cruzamento
não é mais válido, né? Porém, se eu estiver usando essa implementação, para ele isso aqui ainda é um cruzamento e ele vai fazer o envio de ordem. Neste caso, ele vai dizer que não, esse cruzamento já não existe mais, portanto, não faz o envio de ordem. Então perceba que, né, se eu tenho uma segunda condição, onde eu determino uma segunda condição para fazer essa abertura de posição, tá? E aí pode ser qualquer outra coisa, tá? Não importa. Vamos lá, um estocástico abaixo de 20, né? Se eu estou nesse momento também procurando o estocástico abaixo de 20, né? Se ele ocorre agora, né, para fazer a minha compra, ele vai falar, bom, mas eu não tenho mais cruzamento, então não envia a ordem, né? Beleza, porque se o meu modelo determina que precisa estar havendo o cruzamento e um estocástico abaixo de 0, né? Isso aqui não está satisfazendo neste exato momento, né? Já nesse aqui, se agora o estocástico estivesse abaixo de 20, né? Ele lendo este candle como confirmação de um cruzamento porque a gente está implementando dessa forma, ele faria o envio da ordem. E será que é a forma que eu gostaria? Não sei, né? Pode ser que sim, né? Por isso que eu digo, depende da sua implementação. Pode ser que, na verdade, eu queria que o envio de ordem ocorresse neste momento aqui apenas, né? Então, quando a gente tem de fato o cruzamento real ocorrendo, determinado aqui pela nossa implementação, e um estocástico abaixo de 20, vamos supor que ele ocorrendo agora, aí tudo bem, ele faria o envio da ordem aqui no momento correto, né? Seria o que eu estou buscando. Neste caso, ele também faria porque ele deixou o valor de máxima aqui, né? Mas perceba que as combinações de cenários aí, né, são infinitas e a gente tem que analisar o que cabe dentro da nossa necessidade. Então, portanto, às vezes a implementação, né, depende da necessidade e, portanto, também de como a gente define e quer interpretar esses sinais, né? Por exemplo, um cruzamento, né? Um toque à média, que a gente chama, né? Então, assim por diante, tá? Eu tenho só mais um exemplo aqui, só para te mostrar, continuar acho que nesse mesmo vídeo, só para você ver isso ocorrendo também do lado contrário. Vou deixar aqui, ó, eu acho que é nesse período aqui que o preço vai cruzar para baixo, né? Então perceba, eu não estou tentando mostrar que a forma 2 é a forma correta para fazer backtest ou para fazer automação, a forma 1 é a forma correta para fazer backtest. Não, não é. Olha lá, agora a gente teve o mesmo comportamento, só que, né, do lado contrário, onde o preço cruzou aqui para baixo, deixou uma mínima, né, e portanto ele interpreta isso como um cruzamento. Aqui, como ele voltou para fechar acima da máxima, para ele não é cruzamento, então ele desconsidera, tá? Então, não tô, perceba, né, pra gente finalizar, não tô tentando dizer que uma forma é correta para uma aplicação, não. O que vai determinar a forma correta é a sua necessidade, o objetivo que você está tentando alcançar, seja com uma automação, com uma coloração, poderia ser um alerta, poderia ser um screening, enfim. É esse o ponto que eu quero fazer, né? Primeiro você precisa ter muito bem claro e definido o resultado que você está buscando para poder determinar a melhor forma de implementar, beleza? Então esses dois códigos vão estar lá no nosso repositório de códigos. Qualquer dúvida aí, caso não tenha ficado claro, ou uma implementação diferente, né? Também é importante dizer, não existem só essas duas, tá? Existem centenas de formas de interpretar cruzamento, toque à média, né? Deixa a sua aí, caso tenha uma muito específica. Nos comentários a gente tenta reproduzir isso através aí de algum algoritmo, beleza? Então é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.